E aí, pessoal, tudo tranquilo? Boa sexta-feira a você, né? Que bom que você está aqui conosco em mais um ReligaCast, o podcast da UPA Religados. Nós estamos aqui recebendo vários convidados. Hoje a nossa casa está cheia, mas se você está achando estranho eu estar apresentando o programa, eu tenho que contar a grande verdade. A verdade é que eu, com o apoio de toda a produção aqui, nós demos o golpe. Nós tomamos esse espaço das mãos do pastor Wesley. E a história é a seguinte, vou contar porque eu tenho que ser sincero com vocês. Nós estávamos conversando aqui na produção, aí o pastor falou assim, nós vamos fazer uma resenha muito boa. Aí eu me indignei e falei assim, pastor, resenha só de livro. Tomei a chave da sala dele e tranquei ele lá dentro, e agora ele está aguardando o programa acabar para eu salvar ele de lá de dentro. Brincadeira, gente. O pastor está bem, está em segurança, está na casa dele, cuidando da esposa. Os dois estão com questões de saúde aí, se recuperando. E aí nós pedimos que você esteja orando pela vida do nosso pastor Wesley, pela Ana, para que Deus esteja recuperando, dê saúde. Eles já estão bem melhor, mas se Deus quiser eles vão estar aqui conosco de novo na semana que vem, já nas atividades dessa semana. E eu tenho certeza que o pastor estará aí nos comentários da nossa live, aí, comentando, respondendo as perguntas, participando, porque o nosso pastor é assim, ele gosta de participar. E hoje, como nós estamos com a casa cheia, né, vários convidados, eu vou ser aqui um pouco rápido na apresentação, mas eu quero passar e trazer esse convidado especial que nós temos aqui, que é o nosso amigo querido, sempre ajudando no Religados, sempre ajudando na UPA, que está também à frente aí do Ministério do English Camp, enquanto o pastor de Jardim está viajando, nosso querido Eduardo Yassuda. Opa, tudo bem? Boa tarde. É um privilégio, uma honra para mim estar aqui junto com vocês. E que alegria servir ao Religados, servir ao English Camp, servir à IPM. Eu sou casado com a Clarissa, a mulher mais linda da igreja, perdão a todas as outras mulheres da igreja. Tô brincando, mas é verdade. E que legal estar aqui. É uma grande honra. Tô animado. Que bom, que bom. Todo mundo sabe que a grande verdade é que a mulher mais linda dessa igreja é a Abby. É a Clarissa. Né, as pessoas vão comentar, né? Mas tudo bem. Mas é uma alegria ter o Yassuda aqui, ele está colaborando com a gente, né? Eu esqueci de comentar, mas o nosso tema hoje é sobre como é ser um adolescente cristão, o que a gente pode, o que a gente não pode fazer. E para ter essa perspectiva de adolescente, nós trouxemos aqui umas convidadas que são adolescentes, para falar um pouco com a gente, para trazer a ideia delas, como é que é a experiência de vida delas já na escola, com a família, nas atividades que elas realizam dentro da igreja. E aqui eu vou apresentar a Yasmin, que está conosco hoje nessa tarde. Oi, gente, eu sou Yasmin, eu tenho 15 anos, faço parte do Ministério UPA Religados e do Geração Futuro. Muito bom, gente. Então, continuando nessa perspectiva que nós vamos discutir, a gente chamou Yasmin, chamou Yassuda, assim, eu e Yassuda nós somos um pouquinho mais velhos, não estamos nesse ambiente da adolescência mais, mas a gente já passou também pelo Religados, hoje a gente trabalha junto com jovens e adolescentes, eu no Religados com a parte de treinamento, Yassuda no Alive, com English Camp, ajudando o pastor de Jardim, ali tomando a frente das atividades, das missões. E também para complementar esse nosso programa de hoje, trazer também a perspectiva dela, eu trouxe uma aluna do curso ALA, que é o Adolescente Liderando Adolescente, que é a Marcele. Oi, gente, eu sou a Marcele, eu tenho 16 anos, eu faço parte do Ministério UPA Religados, sou aluna do ALA e faço parte também da recepção do Religados e sou auxiliar do Equibala. Muito legal, gente. Então, hoje nós estamos aqui com a mesa cheia, né, prontos para conversar. Eu quero dar um último aviso para o pessoal, que nós estamos já com as inscrições abertas para a temporada de férias. O tema vai ser Exilium, então o povo está muito animado. Nós temos várias atividades planejadas, a gente vai ter uma semanona de atividades. Estamos trabalhando duro para isso. Então, você adolescente que ainda não sabe o que você vai fazer depois que virar o ano, estiver ali de folga na primeira, segunda semana de janeiro, vai para a temporada, pede para o seu pai, chora, diz que é presente de Natal, presente de Ano Novo, vai lá e vai para a temporada que você vai ser muito abençoado, Deus tenho certeza que vai se manifestar naquele lugar e você vai ser renovado para começar o ano assim, no Espírito do Senhor, para levar a palavra, estudar, se dedicar, porque é isso que a gente quer trazer, essa bênção sobre a vida de vocês. Mas,
já que nós estamos aqui, vamos falar sobre adolescência, né? Eu queria saber um pouco, começando, como é que foi a experiência de vida do Yasuda, né? Porque Não, assim... Primeiras damas. Não, vou jogar essa batata quente pra ti mesmo. Porque assim, eu não falei antes, mas eu tenho uma profunda admiração pelo Yasuda, porque eu conheço um pouco do trabalho que ele realiza na igreja, e eu sei assim que a jornada dele já me contou um pouco assim pessoalmente, mas eu queria saber como é que foi o teu encontro com o Senhor, como é que foi, porque eu sei que foi um pouco ali cedo, já no final da adolescência, início da juventude. Fala aí, cara. Quando eu tinha uns 12 anos, meu pequeno Yasuda, pequeno gafanhoto, eu ia para a igreja católica, porque a minha mãe queria que eu tivesse, né, uma formação religiosa, e nesse tempo eu fui para o English Camp. Quando eu fui para o English Camp, eu tive um encontro ali com Deus que eu não sei explicar, que eu só chorava, mas eu não tinha nenhuma noção do porquê eu chorava, mas a partir dali meio que eu comecei a ser atraído por Deus, a ir encontrá-lo no English Camp, no acampamento, todos os anos, porque os meus pais não são da IPM, e meio que a minha forma de me conectar, entre aspas, com Deus era indo aos acampamentos. E isso persistiu até os meus 17 anos. Então eu era um adolescente de retiro, né? Que chama, como é que é? Adolescente... Só ia nos acampamentos. Só ia nos acampamentos. E aos 17 anos foi quando o Senhor realmente ele me alcançou de forma que eu falei, eu preciso de Cristo. Eu preciso de Cristo. Era o último vestibular do ensino médio, tinha 17 anos. Eu sabia que eu não ia passar para medicina. Eu sabia que eu não ia passar para nenhuma das coisas que eu me propus a passar. E aí eu estava com meu pai indo fazer o vestibular. Aí eu todo arrependido por dentro, né, de não ter estudado. Aí eu perguntei para ele, pai, o senhor se arrepende de não ter feito alguma coisa? Aí ele entendeu na hora que era porque eu não tinha estudado para o vestibular. Que eu estava muito arrependido. A indireta. Aí ele, claramente e com razão, me admoestou e me deu um bom carão. E aí eu fui com o coração pesado para fazer o vestibular, né? Porque eu sabia que eu não ia passar. Aí eu cheguei em casa triste, aí ele me chamou no quarto dele. Aí eu falei, putz, já não tive um bom momento com ele no carro, não fiz uma boa prova, não vou passar, e a gente ainda vai continuar um pouco esse dia aí mais triste. Aí ele me chamou pro quarto dele, eu entrei lá, o computador dele estava aberto. E quando eu fui me aproximando assim, eu vi que ele estava vendo um vídeo, que era ele, eu e a minha irmãzinha pequenos, bebês, né? E ele brincando com a gente. E naquele momento eu fiquei assim, meu Deus, meu pai sempre cuidou de mim, sempre teve amor por mim. Desde pequeno ele fez tudo por mim. E hoje não estudei pro vestibular, não... o honrei da forma que ele devia ser honrado. E eu fiquei com aquele sentimento de eu não fui um bom filho para ele. E aí eu fiquei segurando as lágrimas, porque me deu muita vontade de chorar, né, naquela hora. Aí eu saí do quarto ali, sentei no quintalzinho de casa e fiquei, meu Deus, eu não fui um bom filho pro meu pai. Aí eu olhei pro céu e fiquei, Deus, e pro Senhor, será que eu fui um bom filho? Não, também não fui um bom filho para Deus. E a partir daquele dia foi um dia que pra mim foi marcante, sabe? Falei, eu preciso me tornar um bom filho pro meu pai e pra Deus. E a partir daí as coisas mudaram. É um pouco disso aí a minha história, assim. Legal. Assim, é muito bom e emociona. Toda vez que a gente lembra no momento que o Senhor falou conosco, né? Eu tive a experiência num retiro, assim, onde Deus ele se derramou. Eu fui muito cético por um retiro, achando que Deus não existia. E Deus veio ali e mostrou todo o poder dele, o amor dele, porque eu acho que é isso que ele desperta na gente, né? Ele supra esse vazio e nos enche com o amor, né? No momento que tu percebeu que talvez não estivesse fazendo o que era necessário, no momento que eu percebi que a ciência ela não ia provar nada e na verdade a gente precisa do amor de Deus, é um momento de mudança. E para nós tem essa coincidência de que a gente chegou a conhecer o Senhor já ali no fim da adolescência. Mas nós temos 2 casos aqui de pessoas que já estão nessa caminhada e são adolescentes, né? Vou passar primeiro para a Yasmin, para ela contar um pouco como é que é essa história dela, né? Que eu tenho certeza que vem do pai dela e da família dela também. Sim. Eu nasci num lar cristão
Então, eu sempre fui bem envolvida na igreja, mas a gente veio para a igreja presbiteriana no finalzinho de 2013, através do musical. Aí eu me apaixonei, participei em 2016, participo até hoje no teatro. Então, aí fui integrando nos ministérios e meus pais também, meu pai no Religados, minha mãe no maternal. E quando acho que eu tive um encontro assim realmente com Deus foi no Salvação de 2018, quando foi uma penúltima noite. Então, mas aí tem aquele momento que é meio rebelde, né, da adolescência. E na última temporada também foi muito importante para mim, que aprendi várias coisas com meus líderes de equipe. Um beijo para eles. E, nossa, foi incrível. O Monte Sião é muito incrível, porque a gente sente a presença de Deus lá e os testemunhos dos pastores, das pessoas que são mais velhas que a gente pode estar lá para ter um apoio deles, é muito incrível. E eu comecei a fazer o ALA também, eu não terminei, vou continuar. Em nome Cobrança de Jesus, ao vivo! Em nome de Jesus. E eu também senti vários momentos que Deus falou comigo lendo o livro Peregrino, que às vezes eu parava e chorava, porque eu me via no lugar dele. Então, isso é incrível para mim. Ai, que lindo. Além disso, nós temos a Marcele. Marcele, como é que é a tua história? Então, eu também nasci num lar cristão. Meus pais se conheceram nesses grupos de jovens, assim, da igreja, né? Porque era só lá no Central. E desde bebezinha eu tô indo pra igreja. Porém, eu nunca me senti tocada. Não diria tocada, mas é porque o ambiente em si não me fazia me sentir bem. Eu não me sentia confortável aqui. Então, eu vou pra temporada desde 2019. Porém, eu só ia, sabe, pra me divertir. Porém, esse ano, 2022, eu fui pra temporada e foi um momento incrível. Foi aquele momento que eu senti o Espírito Santo tocando a minha vida. Porque eu lembro que foi no primeiro dia da trilha e tava chovendo muito, a gente tava se jogando na lama. Nossa, foi um terror. Eu andando de bicicleta sempre lá. Incrível. Aí, aquele momento, mandaram o líder da nossa equipe fazer uma oração. Pela nossa equipe, né? E era o Joeb, era da equipe azul, a equipe dele. E ele começou a orar. Eu lembro que naquele momento eu me senti tão bem, tão em paz, sabe? E quando o Espírito Santo realmente toca a sua vida. E foi o que aconteceu comigo. E naquele momento eu resolvi realmente, depois desses 15 anos na igreja, foi quando eu realmente entreguei a minha vida a Cristo e falei para Deus que eu queria, naquele momento, ser parte da igreja dele e participar das coisas. Eu queria servir para ele. Foi quando eu me entreguei. E é onde eu tô agora. Isso foi no final da trilha? Não, foi bem no começo. Foi no começo? Ah, tá. Porque eu lembro, o final da trilha, essa última temporada foi maravilhosa. Foi cara. incrível. Nossa, Final foi da incrível. trilha, eu tava lá no stand final e a cara do Joeb de estresse. Linda, assim, o pessoal tava desgastado mesmo com a competição. Mas como é que foi pra vocês, e eu começar também pelo Yasuda, como é que foi ser esse adolescente cristão, assim, já no final, e ser um jovem cristão? Como é que é pra ti, assim? É desafiador? É complexo? É difícil? Primeiras damas. Tu é o nosso convidado, assim, mais velho, cara. Tem que abrir o debate. Não, eu tenho que ouvir. Eu tenho que ouvir. Tá, a pergunta foi se é desafiador. Eu acredito que Cristo, quando Ele nos chama para uma vida desafiadora, mas ao mesmo tempo Ele nos fortalece à medida que a gente caminha. Então é como uma criança, né, que está começando a jornada. Eu estava até conversando hoje isso com um amigo meu, que ele falou, a gente estava atendendo numa escolinha e tinha uma fração lá no quadro. Eu falei, meu Deus, quando eu estava na quinta série, eu achei que eu nunca ia aprender fração. E hoje eu passei em medicina. Quem diria? Não esperava esse feito. E
E pra mim, naquela hora que eu vi aquela fraçãozinha, foi um estalo pra mim. Eu entendi que para cada fase tem o seu desafio, né? E a vida cristã também é dessa forma. Então eu acredito que ela é desafiadora, mas à medida que a gente caminha em santidade, à medida que a gente caminha desejando o Senhor, buscando uma vida que o glorifica e o ama, certamente tem desafios, mas os desafios servem para que a glória dele se torne ainda maior à medida que a gente avança com ele, à medida que a gente confia nele, que a gente descansa nele, que a gente luta por ele. Então tem bastante desafio. Que acho que a gente vai especificar, né, os desafios? Sim, sim, com Então certeza. é Eu acho ótimo. que a gente vai tratar sobre vários, mas assim, pra ti, Marcelo, eu olhei pra ela e não joguei pra cá. Como é que é ser um adolescente cristã hoje? É muito difícil. Principalmente na escola, porque é um local onde vai ter gente de todo tipo. E você tá sempre ali pressionado. E muitas vezes acontece o medo de será que eu falo? Será que eu fico quieta na minha? E eu sou uma pessoa que gosta de ser amiga de todo mundo, que gosta de estar ali conversando com todo mundo e que gosta de estar num ambiente neutro. Porém, é uma coisa que eu tenho pecado muito também sobre essa questão de me posicionar. E é um desafio que todo adolescente passa, principalmente quando entra no ensino médio. É verdade. Mas, com o passar do tempo, lendo a palavra, fazendo devocional, cada vez mais você vai ficando mais feliz e sentindo a presença de Deus. Você pensa, eu tenho que mostrar isso para as pessoas. Eu tenho que viver como Cristo viveu para as pessoas verem isso em mim. Então, é complicado, mas com fé a gente caminha nisso. Para mim pra também é difícil na escola. As amizades que não são da igreja também. A gente tem que ser um exemplo cristão, né? Um pequeno Cristo. E levar o evangelho para todas as pessoas. E também é difícil nas redes sociais, porque as pessoas vão estar te julgando por qualquer coisinha que tu postar sobre seu posicionamento na igreja, fora da igreja, posicionamento político. Esses tipos de coisa é muito, muito difícil. Assim, eu lembro que quando eu era adolescente, a gente, assim, quando eu era adolescente não tinha esse peso das redes sociais, né? A gente já tinha um movimento e tudo mais, mas era uma coisa muito mais... Era o Facebook ali, o pessoal postava uns textões que ninguém lia, Orkut. Orkut ainda era um pouquinho mais jovem, mas eu tive também. Mas eu também tinha muito esse desafio de como é que eu levava o evangelho, né? Porque eu acho que a grande dificuldade pra gente, quando a gente tá na adolescência, que a gente quer fazer parte, é justamente o medo do evangelho ser algo que afaste, né? Porque o Yasuda falou, né? É desafiador isso, né? Sempre vai findar num confronto. E para mim eu tive muito essa questão, assim, eu fui aos poucos aprendendo que a gente tem que ser um reflexo de Cristo, né? Eu acho que dos valores que a gente tem que ter na nossa vida, a gente tem que lembrar que, primeiro, né, a gente tem que ser cristãos amorosos, né? A gente tem que carregar esse amor, tem que carregar esse exemplo de Cristo que se deu em amor pelos outros, tem que saber como levar essa palavra e ajudar quem está próximo, né? Sair do campo do simplesmente querer falar e não viver, né? É realmente mudar o nosso jeito e tornar-nos uma pessoa mais amorosa, mais que sabe abençoar a vida dos outros. Eu não sei se vocês estão me entendendo bem, mas que realmente chega com um amigo e diz assim, cara, o que você está precisando, né? O que você está... O que falta, assim? Tu sente alguma coisa na tua vida e tá ali disposto a ajudar. Eu acho que é o nosso primeiro caminho, assim, né? Se fazer presentes. Eu penso... Hoje eu estava pesquisando algumas coisas para o nosso tema e uma visão que eu tive foi que é importante nós sermos amigos, né? Como Cristo fala sobre aquela questão de ninguém tem maior amor do que esse, aquele que dá a vida pelos seus amigos, né? E ele traz o próprio exemplo como isso, como ele deu a vida pelos amigos dele, os discípulos que estavam ali, os apóstolos. E eu acho que a gente tem que trazer um pouco disso para a nossa própria vida, né? Porque eu acho que uma coisa que eu sempre bato na tecla quando eu estou no meu grupo familiar, que e eu não digo que isso é fácil para mim, né? Mas se eu tenho que levar um evangelho, eu tenho que ter um comprometimento com o próximo, né? Eu tenho que chegar, falar, e não só falar e jogar essa verdade, mas depois ir lá, e aí? Mas como é que tu tá, né? Tu tá bem, né? Tu tá precisando de alguma coisa? É sair do campo do Jesus te ama,
Eu via muito quando eu era adolescente, o pessoal postava foto, mais amor, por favor. E não fazia mais nada além disso, né? Só postar a foto com mais amor, por favor. Mas não ia lá saber como é que estava o amigo, se estava precisando, se precisava de ajuda, até mesmo de recursos, né? Acho que a gente, às vezes, ignora pessoas que estão próximas. Eu sei que a gente, digo mais vocês duas, né? É adolescente, mas ignora às vezes a pessoa que está ali na sala e tem um problema com o pai, tem um problema financeiro e está precisando de uma ajuda. E eu vejo muito que a gente tem que procurar essas pessoas para alcançá-las também, que elas precisam. Vocês passam por isso na sala de vocês, com a turma de vocês? Então, é bem difícil também, porque na adolescência a gente não gosta muito de se abrir para os outros. A gente guarda lá o nosso problema pra gente e às vezes pode dar ruim, né? Pode transformar numa depressão, numa ansiedade, e é bem difícil, mas a gente tem que aprender também com Jesus, porque ele era simples, e a gente tem que mostrar essa simplicidade nas nossas atitudes, perguntar do nosso colega, e aí, como tá a família, como tá a saúde mental, esse tipo de coisa. Ter a humildade, né? Humildade. Eu tenho vários amigos que passam por situações assim complicadas e eles se fecham muito, principalmente com a questão da igreja. E quando eu vejo que eu não tenho nada a fazer, eu só oro, e nesse momento eu tô todos os dias orando, porque quando você vê que você não consegue mais fazer nada, é importante buscar ajuda no Espírito Santo. E é o que eu faço. Eu penso que o evangelho ele foi feito para a gente pregá-lo e vivê-lo, né? Ele nos chama a uma dupla missão. Então, quando a gente decide, entre aspas, né? Quando Cristo nos alcança, o Espírito Santo nos cela e todo o processo de salvação acontece em nós, o que acontece é que a gente é chamado a pregá-lo e a vivê-lo. E o que isso me faz pensar que é um tema... A vida cristã, ela não foi dividida assim... Ele divide, né? É claro, crianças, adultos, mas ela sempre tem o mesmo norte, né? A mesma moral, a mesma essência, o mesmo direcionamento, que é que a gente alcance a maturidade cristã. E eu penso que quando a gente decide pregar o evangelho para alguém, a nossa vida ela tem que sustentar tudo aquilo que a gente fala. E na escola, eu penso que se hoje eu estivesse na escola, eu teria sido muito mais útil, sabe, para o reino de Deus. Porque às vezes a gente vive crises, né, de pensar, puxa, será que estão me julgando? O que é que será que estão pensando de mim? Se eu falar isso, como é que as pessoas vão reagir e tal? E a grande questão é que tá todo mundo pensando no seu próprio umbigo, entendeu? Tipo, ninguém tá pensando muito no outro, tá todo mundo pensando em si, tipo... Yasmin tá pensando, poxa, o que as pessoas vão pensar de mim se eu falar isso, Marcelo? O que será que vão pensar de mim? E no fundo as pessoas só estão meio que olhando pra dentro de si e ninguém tá olhando pro próximo. Então quando alguém meio que fura essa bolha de falar assim, oi, como é que você tá? Não, sério, de verdade, como é que tu tá? A pessoa já fica tipo, tu tá pensando em mim mesmo, de verdade? Ou tu perguntar, tem algo que eu possa orar por você? Tem alguma coisa que eu posso, assim, chegar em casa e orar por você? A pessoa já fica, tipo, tem algo diferente nessa pessoa. E aí, chegar em casa e tu realmente orar por ela e pegar um versículozinho e escrever um texto pra ela e mandar, olha, eu tava pensando em ti e olha o que a Bíblia fala. E aí tu manda isso pra aquela pessoa e realmente é algo transformador, assim. Eu penso que na escola é um ambiente muito... Às vezes, quando a gente é adolescente, a gente pensa que a escola é um ambiente tipo sei lá, uma floresta selvagem. E que Com certeza. E que tá todo mundo querendo, sei lá, ser atacado e ser devorado ali. Mas a escola é um ambiente muito seguro para você proclamar a sua fé. Que é muito difícil ser expulso da escola porque tu tá falando de Jesus. Então, eu acredito que a escola é um excelente momento, a adolescência é um excelente momento para você começar a compartilhar a sua fé e descobrir como é que você faz isso de forma que agrada a Deus. Assim, como é que você meio que treina, lapida essa ferramenta que é proclamar o Evangelho, né? Porque você
que nem o Labat tem um exemplo, né? Mais amor, por favor, Jesus te ama. Esse tipo é o step one, é o primeiro passo assim, de que quero começar a evangelizar, não sei como. A pessoa vai lá e manda uma dessa, né? Jesus te ama e vai embora. Não, eu acho assim, a galera que manda o Jesus te ama ainda é mais corajosa. Porque o normal é só o mais amor, por favor, que não tem nem referência a Jesus e nem a Deus, nem nada. Só jogou a bomba e vazei. Exatamente. Então, eu acredito que a adolescência é um excelente momento para começar a proclamar o evangelho. Falar, você já ouviu falar de Jesus? Tipo, o que, que ele fez e tal de verdade? Aí a pessoa vai ficar... não. Geralmente as pessoas não sabem dizer, né? O que Jesus realmente fez, por que, que ele se sacrificou naquela cruz, toda a profundidade daquilo. Então, você se colocar à disposição de falar, eu acho maravilhoso. E é uma coisa que nós somos chamados assim a fazer, e eu não digo assim só porque nós somos chamados porque Cristo falou, né? Mas é interessante a gente puxar o exemplo bíblico, porque Timóteo era um exemplo vivo de uma pessoa muito jovem, né? Foi chamado ao evangelho, a testemunhar, e Paulo, nas cartas a Timóteo, ele sempre dá muita orientação para Timóteo ter essa intrepidez para ir lá falar, né? Eu tinha lembrado aqui do versículo de 1 Timóteo 1, versículo 18, que ele fala: este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente fostes objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate. Então acho que a gente tem que se agarrar a isso, a combater de fato o bom combate. O Yasuda falou algo muito interessante, que é na escola que a gente pode fazer isso, às vezes sem ter nenhum problema, porque quando você vai para o mercado de trabalho, né, infelizmente hoje as pessoas não aceitam determinadas religiões ou determinados comportamentos, muitas vezes por um preconceito no sentido de, tu é evangélico, então tu deve ser exagerado, tu deve ser fundamentalista, então sai daqui. Mas na escola não tem como expulsar a gente por pregar o evangelho. Na minha adolescência, eu tinha um exemplo maravilhoso de um irmão meu, assim, na fé em Cristo, que era do Jonas Falcão, que até hoje caminha com a gente, e assim, ele era um testemunho vivo, assim, porque ele, na hora do lanche, ele ia lá, parava, lia a Bíblia e também fez um discipulado com um amigo nosso, Gabriel Teixeira, e tudo assim, na hora do lanche, ia conversando, ia trazendo para a igreja, ia discipulando, e eu olhava para o Jonas e eu pensava assim, cara, por que eu não consigo fazer isso, sabe? Por que eu não consigo ter esse desprendimento? Mas era essa noção que eu tenho agora e não tinha na época, que era, o que vão fazer comigo? Não vão tacar pedra, né? Então, assim, é esse testemunho que eu carrego hoje, e de fato, se eu pudesse voltar lá para trás, seria bastante diferente, né? Como é Mas, assim, eu acho que o maior medo não é ser expulso, assim, da escola. Com Sim, certeza é o de ficar sozinho. O julgamento das pessoas, Sim. o que elas vão pensar de você. Exato. E por isso que, por exemplo, aconteceu comigo recentemente na escola, porque lá é um lugar onde eu me sinto muito sozinha nessa minha caminhada cristã. E eu parei, assim, para conversar com algumas amigas minhas da minha sala mesmo, que são da igreja e tal. Aí a gente começou a conversar, eu lembro que eu até me emocionei, porque eu fiquei tão feliz que eu sabia que ali eu podia ter alguém que eu podia contar, sabe? Eu tinha alguém para conversar sobre Jesus. E é importante isso, justamente de a gente ir atrás de pessoas que também estão nesse caminho. Porque muitas das vezes a gente está sozinho ali. E é por isso que é o maior medo de falar sobre Jesus na escola, para não ficar sozinho. Isso é muito interessante, porque eu acho que a grande questão é que Jesus, no Sermão do Monte, quando ele diz para sermos luz, ele vai dizer que a gente é como uma cidade colocada do alto do monte, né? Que não tem como ser escondida. E tem gente dentro da visão cristã que tem duas opções não, né? Geralmente as pessoas elas falam, tipo, ou elas desejam, tipo, a fama, tá lá no púlpito e todo mundo vendo elas e tal, e tipo, eu quero estar ali na frente, no meio, eu quero pregar, eu quero estar falando. E tem outra pessoa cristã que fala assim, eu queria ser invisível, que ninguém me visse, eu gostaria de passar despercebido. E o que Jesus nos chama é a não nos importarmos com a solidão no sentido de, ainda que percamos tudo, famílias, ainda que alguém perca amigos, irmãos, por amor de mim, por amor a Cristo, que essa pessoa saiba que ela ganhou muito mais do que tudo aquilo que ela perdeu. Mas ao mesmo tempo, quando a gente vai lá, acho que é Reis ou Crônicas, que vai falar de um profeta que ele falou, pô Deus, só tem eu aqui, eu sou o único profeta, será que só tem eu aqui? Será que não tem mais nenhum outro que te serve? Aí ele vai falar, existem outros 7.000 que estão aí.
E essa é a noção que dá, justamente do Sermão do Monte de Mateus 5, é que as pessoas elas não sabem que você é cristão até que você comece a brilhar a luz de Cristo. Ninguém vai saber que você é cristão até o momento que você decide se manifestar como um filho de Deus. E a partir do momento que você decide manifestar essa luz, é hora de você chamar os outros para junto de si. É você falar, existe outro cristão aí? Deus, se há um outro cristão, me mostra, igual o Senhor mostrou os outros 7.000 que haviam. Porque eu não quero brilhar sozinho e o Senhor também não quer que eu ande sozinho. Não é do teu agrado, Deus, que eu ande sozinho, sei lá, lobo solitário. Não é, o Senhor não quer que eu ande sozinho, o Senhor quer que eu ande com amigos. Deus, Jesus, quando ele envia os seus discípulos, ele envia de 2 em 2. E aí tu podes orar, Deus, eu quero que a minha escola seja um campo missionário. E eu não quero ir sozinho, Deus. E aí, as duas que estão aqui na mesa são da mesma escola, né? Sim. Olha só, Deus já respondeu aqui a oração. Exatamente. Então, Tudo de acordo com o plano. então, Deus já não está enviando vocês sozinhos. A partir do momento que vocês quiserem chegar quinta-feira na escola, que amanhã é feriado, mas quinta-feira na escola falar, vamos nos Não, encontrar. amanhã é sábado. Porque o programa sai sexta-feira. Verdade. Então, na quinta-feira que passou, que vocês já passaram, Falando pro passado, né? Mas vocês têm a oportunidade de falar assim, a gente vai se encontrar no recreio, nós duas, e a gente vai orar e ler a Bíblia. Ou a gente vai se encontrar antes de começar a aula e a gente vai orar e ler a Bíblia. Eu não sei se vocês são do mesmo turno ou não. Tu é de qual turno? Matutino. Matutino. Olha só, Ih, rapaz. Deus é bom. O lanche. Não, mas eu sou da primeira. Ah, Puxa vida. O final. antes da aula. A gente vê. Ah, mas não entra no mesmo bordão, meu É Deus. só que Deus é bom. Então você que estuda no colégio militar, né? Colégio da Newton Militar, Lins, sempre 5. procure Yasmin, procure a Marcele. Elas estão começando agora um grupo de adolescentes lá nas manhãs de segunda a sexta-feira para falar sobre Jesus. É isso. Um Tá lançado. louvorzinho. A gente Louvorzinho. toma um cafezinho lá A antes da Marcele escola. se compromete a cantar o louvor. Eita, Glória, agora. tu cantas? Eu já fui da banduba. Então pronto. Então Yasmin se compromete a cantar. Mas é isso que a gente faz na faculdade, né? Na faculdade a gente tem o projeto Eternidade e a gente se reúne e a gente toca um louvor e lê a Bíblia, aplica a Bíblia pra gente, né? E é isso, e pessoas são alcançadas dessa forma. Então que vocês tenham a mesma intrepidez, coragem, né? De avançar o evangelho porque vocês não estão sozinhos. Amém. Exato. E ainda que vocês preguem e se sintam sozinhos, vocês sempre têm a oração, Deus, eu quero ter amigos. Essa oração ela é muito sincera para Deus e Ele ama respondê-la. Uhum. Deus ama dar amigos às pessoas. Ele ama, Ele ama. Isso é muito verdade, cara. Acho que assim, o grande testemunho que eu tinha na minha vida era justamente, eu vivia antes mesmo de conhecer a Cristo, né, dele me chamar para Ele, eu vivia muito isolado, né? Isso aconteceu comigo também. Mas assim, eu tinha um fator que eu era nerd. Então assim, eu era nerd na época que ser nerd não era popular, né? Então, querendo Não era ou um não, Elon Musk. exatamente. Não tinha filme da Marvel quando eu era nerd, não tinha, sei lá, Homem-Aranha, e era isso. Então, acabava que eu virava essa pessoa meio outsider assim da galera, né? E aí Deus veio na minha vida primeiro suprindo, porque assim, não é que eu não tivesse nenhum amigo, mas eu tinha um nível de amigo assim, uma galera muito que era nerd que nem eu, mas é uma galera meio rebelde assim. E aí Deus veio, falou comigo, me chamou, e ele começou a trabalhar justamente na minha vida essa questão dos amigos, de fortalecer amizades. Eu lembro que teve um retiro, pouco tempo depois assim que eu fui chamado, que o Pastor Francisco já estava na nossa igreja. Ele foi lá, falou com a gente e pediu assim, quem quer dar um testemunho, alguma coisa assim? Todo mundo ir lá para frente, não, eu tive cura, e Deus falou comigo, me tirou de tal situação, e eu fui lá para frente e disse assim, cara, eu queria agradecer porque Deus me deu amigos, né? E apontei assim, tá aqui o Gabriel, tá aqui o Jonas, tinha Nilberto. E essa galera toda me recebeu dentro da igreja como eu nunca me senti acolhido em nenhum lugar, né? E, para além disso, né, no período que eu estava, realmente, quando eu não estava no ambiente da igreja, mas estava na escola, Deus fez uma coisa maravilhosa na minha vida que se chama grupo familiar. Quando eu estava no terceiro ano, eu comecei um grupo familiar e comecei a chamar o pessoal da escola. Então, o que eu fiz? Eu tirei daquele ambiente que é muito competitivo, a galera quer aparecer, quer fazer parte de grupo, trouxe eles para minha casa, né, nessa desculpa, bora jogar, bora comer alguma coisa. E ali eu fui fortalecendo amizades com ele e fui nessa oportunidade levando o evangelho. Então, às vezes a gente pensa assim,
o ambiente da escola é muito assustador, né? As pessoas vão me julgar, eu vou ficar aqui isolado. Faz amizade, assim, faz amizade, chama na tua casa, né? Bora comer alguma coisa, né? Bora fazer um trabalho. Bora fazer um trabalho, bora fazer um trabalho junto, ó. Terça-feira a gente vai fazer um trabalho à noite Estudar em grupo. pra prova. Né? Gente, eu esqueci de avisar vocês, depois a gente faz uma reuniãozinha aqui só para comer alguma coisa, falar da Bíblia, né? Não precisa se preocupar não, é coisa rápida. E aí você vai trabalhando. Cansei de passar por situações no terceiro ano não era nem dia de grupo, uns amigos meus saíam de lá, iam lá para casa e a gente ia conversar, falar sobre a emoção deles, falar sobre Bíblia e levar a palavra, porque as pessoas tinham essa necessidade. Depois que começa, e esse é o grande lance, porque a gente acha que vou começar a falar da Bíblia, vai todo mundo me rejeitar, mas sempre tem aquela pessoa que ouve, e depois que ela começa a ouvir, cara, ela vai atrás, né? E assim, tem pessoas que passaram pelo meu grupo que não vieram para cá, não foram para outras igrejas, mas o pensamento que eu tenho que a palavra ela nunca volta vazia, né? Essas pessoas que se derramaram ali, que receberam essa mensagem, elas vão em algum momento ter seu encontro verdadeiro com Cristo, porque eu senti naquele momento Deus estava falando com elas, né? Não através de mim, não porque eu era o mais capacitado, ao contrário, fiz muita besteira no meu primeiro ano de liderança de grupo familiar, mas porque o Espírito Santo estava agindo ali, né? E é um pouco disso assim da minha experiência, mas a gente avançando um pouquinho no assunto, como é que, sendo a gente adolescente cristão, né? Eu e a Suda a gente não é, a gente já está meio velho, mas como é que a gente deve agir? O que a gente pode e não pode fazer, assim? O que vocês pensam sobre isso? Principalmente vocês, meninas. Nossa. Então, é porque na adolescência vem trazendo vários questionamentos pra gente. E às vezes a gente quer fazer uma coisa, aí o nosso pai ou o nosso líder vai lá e fala, não, você não pode, mas sempre tem que ter um porquê. Eu não posso ir a um show, mas o que vai ter no show? Por que eu não posso ir? Então, eu acho que a gente também tem que... uma coisa que as pessoas sempre falam que se a gente está numa situação, o que Jesus faria no meu lugar? Será que eu estou realmente mostrando que eu sou uma cristã, que eu sou... eu posso falar de Jesus naquele momento? Ou... Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu acho que é isso. Pra ti, Marcelo. Repete a pergunta. Toda vez que eu tô no meu grupo familiar, que eu dou o estudo, né? Eu sempre ouço essa pergunta. Repete aí, que eu não entendi. Mas assim, o que tu acha que tu, como um adolescente cristã, o que tu pode ou não pode fazer? Assim? Sim. Então, por exemplo, quando a gente está adolescente, tem muito aquilo de... eu beijei 10 meninos hoje. Eita, polêmica. E tu aí não quer nem saber de ninguém. E isso, muitas das vezes, incomoda. Nossa, isso incomoda demais. Hoje em dia eu não ligo mais, mas acontecia muito. E eu ficava... Por quê? Por que as pessoas julgam tanto por isso? Ou também a situação do posicionamento, como eu falei mais cedo, né? E nós devemos nos posicionar, principalmente sempre a favor de Deus, com certeza. Porque vai ter muita gente doutrinando na escola, professor, então... Os professores... E a gente tem que ser forte, a gente não pode se deixar levar e... tem que orar muito. Outra coisa também que eu acho interessante de comentar é a questão das amizades, né? Que a gente também falou mais cedo. E temos que saber escolher. É uma coisa que eu tenho pecado muito. E eu tenho que escolher estar andando com pessoas que estão na caminhada cristã. Ou também pessoas que estão precisando. Estão precisando de mim, estão precisando de Cristo. Então, eu acho que estar continuando a andar com pessoas que estão... Eu não vou amenizar agora o que eu vou falar, mas estão me levando para o caminho da morte. Assim, porque é a realidade, né? Nós, como adolescentes, temos que parar com isso. E temos que perder esse medo, né? Como a Suda falou, de ficar sozinho. E orar. Orar, porque Deus vai nos ajudar nisso. Por exemplo...
Aqui na igreja, eu lembro que eu orava chorando porque eu não tinha amigos e isso já me fez querer desistir muitas vezes. Porém, Deus atendeu esse meu pedido. E eu estou aqui. Ai, glória a Deus. Amigos da Marcele, parem de levar ela pro mau caminho, pô. Eita. Vem pra Jesus. É isso aí. Uma coisa que eu achei interessante, assim, essa fala foi fantástica. Eu gostei também do que a Yasmin falou sobre essa questão do que os pais permitem fazer, né? Que eu acho que, assim, quando a gente pensa no que a gente pode ou não pode fazer, o primeiro filtro são os pais, Sim. né? Porque o pai que chega assim, pai, compra pra mim, eu quero ir assistir o Coldplay em São Paulo. Meu Deus. Polêmico. 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 Aí o pai diz assim, não. Então eu acho que a gente tem que pensar muito, né, e lembrar do versículo, né? Vou nem entrar no mérito do show do Coldplay, mas entrar no versículo, né, honrar pai e mãe, né? Sim, É o com primeiro certeza. mandamento com promessa. Eu tinha até separado aqui o versículo de Efésios 6, 1 a 3, mas vocês podem ir lá procurar e ver que é essa questão de, né, a Bíblia ela traz esse primeiro mandamento de honrar pai e mãe justamente que ele dá essa promessa de para que prolonguem os seus dias na terra, né? Efésios reforça muito isso e para os dois lados, né? Respeita o pai e a mãe e pais não causem a ira aos seus filhos, Isso. né? Então, como é que vocês lidam com essa questão de respeitar meu pai, né? Vocês estão honrando o pai de vocês, a mãe de vocês? Olha lá, a Ednei está assistindo. Oi, pai. Um beijo. Oi, mãe. Então, eu converso bastante com meus pais, porque eles são exemplos para mim. Então, toda vez que eu quero fazer alguma coisa, ou se eles já passaram por esse momento que... uma coisa que é bem polêmica também, tatuagem. Eita. Por exemplo, uma hora, não sei, deu a doida em mim, quero fazer uma tatuagem. Aí a minha mãe, não vai. Não vai. Aí meu pai, às vezes, os pais também às vezes não concordam, né? Mas eu acho que, nossa, é muito difícil isso de saber o que a gente pode saber mesmo. E vem aquele sentimento de rebeldia também, né? Aí, meu Deus, se eu fazer isso, eu vou pro inferno. Meu Deus. Ou vou morrer amanhã, Eu vou né? morrer amanhã. Porque uma coisa que a minha mãe sempre falou pra mim, que é que filho que desobedece pai e mãe morre cedo. Então, Isso é a ameaça. ameaça. Então, acho é uma coisa mais de diálogo mesmo. A gente sempre tá conversando com os pais, saber a opinião deles, porque a gente tem que criar uma amizade com eles também. E eles são exemplos pra gente, exemplos de cristão, se o pai de vocês não for cristão, mas a gente tem que orar por eles, né? E às vezes a gente quer fazer uma coisa tão bombástica, eu não sei uma palavra, mas a gente não vai saber por que a gente não vai poder fazer naquele momento, mas quando a gente crescer, a gente fala, ai meu Deus, obrigado, pai, porque a minha mãe não deixou eu sair com aquela roupa Nossa, naquele com dia, certeza. que ela não deixou eu fazer aquele corte de cabelo, ou sair com aquelas pessoas que, às vezes, provavelmente, esses os rolês de adolescente, no final, sempre dá errado, alguma coisa vai sair dos caminhos, aí, ai, obrigado, mãe, não me deixou eu sair naquele dia. É verdade. Semana que vem o pastor Wesley vai estar falando aqui sobre tatuagem, sobre ir pro show do Coldplay, porque eu não vou entrar nessa polêmica. Mas, assim, Açuli, pra ti, assim, como é que foi lidar com pai e mãe, assim, essa questão de honrar pai e mãe? Eu acho que eu nunca considerei essa questão enquanto adolescente. Eu, pessoalmente, eu não era um super desobediente, mas eu também não era o mega obediente. Então, eu só não considerava isso. Tava ali no meio termo, né? Era um filho. Em cima do muro. Era um filho que não tinha princípios bíblicos fortes em mim. Então, eu não considerava muito esse tipo de coisa. Mas hoje, casado e atualmente morando com os meus pais, uma coisa que eu levo muito em consideração é essa questão de honrar pai e mãe, enquanto filhos, enquanto nós ainda... Porque quando a gente é filho é diferente de quando a gente casa. Quando a gente é filho, a gente está debaixo da autoridade dos nossos pais. E quando a gente casa, a gente sai debaixo dessa autoridade e se torna um novo núcleo familiar. Mas aí eu me casei, me tornei um novo núcleo com a Clarissa, mas continuo no mesmo teto que ele. E ele me sustenta. Então, para mim, tem toda essa bagagem de eu tenho que respeitá-lo
Primeiro porque ele me banca e me sustenta e eu estou morando no teto dele. Mas segundo, e o principal, é porque Deus me chama a respeitá-lo e ouvi-lo. E o que eu acho que todo filho e filha cristã deve fazer é uma pergunta sincera. Meus pais me amam? E aí você pensa, né? Meu pai e minha mãe, eles saem para trabalhar, eles se esforçam, eles trazem um alimento para casa, eles não estão me botando para dormir no chão, eles me dão uma cama, eles me dão um teto, eles me aconselham. Porque o que acontece é que quando a gente é criança, a gente não tem noção nenhuma de nada. E aí quando a gente é adolescente, é como se fosse do nada, uau, o mundo, e eu estou entendendo as coisas. E é como se a gente começasse a chegar às nossas próprias conclusões. E a manifestação de que a gente tem autonomia é a gente tentar expor isso ao mundo, né? Falar, olha como eu penso, olha como eu gostaria de fazer isso ou aquilo. E os nossos pais, eles já têm essa autonomia há muito tempo antes que nós, e eles veem coisas que nós não vemos, né? Igual o exemplo de sair com os amigos. Então, quando hoje, até um exemplo prático, né? Hoje tá tendo essa questão aí dos caminhoneiros. Aí meu pai falou, vai lá e abastece o carro, porque pode faltar ou ficar caro a gasolina. Aí eu tava atrasado um pouco pro estágio. Aí eu pensei, será que eu abasteço? Não sei. Aí eu fui e entrei para abastecer. Eu falei, eu vou obedecer porque meu pai pediu. E talvez ele esteja realmente vendo coisas que eu não estou vendo. E se realmente acontecer algo, eu vou ficar muito feliz de ter obedecido ele. Né? Então, quando a gente decide caminhar no caminho, quando a gente caminha na obediência a Deus, é sempre o caminho de bênçãos. A obediência é um caminho de bênçãos. Então, ouvir os seus pais é tão, tão bom. Sério, para mim tem sido maravilhoso buscar sabedoria, porque quanto mais tu ouve o conselho dos teus pais, mais sábio tu se torna, menos erro tu comete, melhor vai ser o caminhar. Amo essa palavra. É interessante, assim, a gente quando fala de honrar pai e mãe, a gente vai muito pro lado da obediência, né? No sentido de eu tenho que obedecer, eu tenho que respeitar, mas uma coisa que eu tive esse entendimento muito cedo, que foi honrar, ultrapassa isso, inclui isso, mas ultrapassa no sentido de quando tu não tá perto dos teus pais, tu continua honrando a eles, né? Eu continuo mostrando que meus pais, deixando bem simples, eu continuo mostrando que meus pais me educaram bem quando eu tô na escola, quando eu tô dentro da igreja, quando eu tô saindo com meus amigos, né? Eu continuo mostrando, não, meus pais me educaram bem, eu não chamo palavrão, eu não desrespeito as pessoas, né? Ainda que seus pais, e aqui a gente está no meio que todos nós aqui temos herança, né, conhecimento da palavra desde muito cedo, mas às vezes a pessoa que está assistindo a gente, o pai não está nem aí, não está preocupado, ou segue outra religião e talvez não tenha dado a base que a pessoa precisa, mas a pessoa não deixa de ter a responsabilidade de honrar o pai e tem que, mesmo longe dele, ter a certeza de que, olha, eu dando bom testemunho do evangelho, de comportamento, de caráter, eu vou estar honrando meu pai, independente de quem ele seja. Ou até a pessoa nem conhece os pais, pode ser filho adotivo, pode ser criado pelos avós, mas você honrar seu pai, mesmo que você não o conheça ou que ele não seja exemplo, é mandamento bíblico, né? Mesmo que você não conviva com eles, o seu modo de viver tem que ser esse exemplo, tem que ser essa responsabilidade de honrá-los. Só para não esquecer, porque nesse sentido de alguém que possa realmente não ter pais ou ter perdido os pais, né? Tem no aniversário de 50 anos da minha avó, acho que é 50 anos, 50 não, minha avó não seria muito nova. Perdão, vó, meu Deus, eu não quis falar isso, mas é porque 50 anos tem o meu pai, então a senhora tem mais idade que ele, perdão, vozinha, te amo tanto. Mas eu quis dizer que acho que foi de 70 anos, ou de 60 anos, não, deve ter sido de 60, ela é nova. Mas ela falou que ela perdeu a mãe muito nova, e aí ela e a irmã dela falaram assim, a gente não tem mãe, mas a gente precisa dos conselhos de uma mãe. E aí elas se aproximaram de uma amiga delas, e tudo que a mãe da amiga delas contava pra amiguinha delas, elas tomavam aquilo como se fosse a própria mãe delas falando pra elas. E tipo, elas eram obedientes à mãe da amiga, porque elas entenderam que tipo, a gente precisa de uma mãe, a gente precisa de alguém que nos aconselhe. E, tipo, elas prosperaram, assim, sabe? Nesse caminho que Deus abençoa. E é importante isso, porque quando a gente não tem muito essa noção de descendência aqui, né? A gente não valoriza tanto essas coisas.
Mas Deus valoriza muito isso, né? Tanto que é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é uma família. Então, quando a gente decide honrar pai e mãe, é isso também, né? De falar assim, eu quero que a minha vida mostre aos outros que eu amo os meus pais, que os meus pais são valorizados por mim. E eu acho legal isso. Outro lugar que eu acho que... A gente tocou rapidamente aqui no tema escola, né? E assim, como é que a gente pode ser... O que a gente pode ou não pode fazer nesse ambiente da escola para vocês, assim? Essa é a polêmica. Vai, Esse é o momento... Eu acho que tem que especificar. assim, tem momentos. Por exemplo, amizades. Né? Amizades. Tem... Marcelo já falou um pouquinho, né? Ai, é meio difícil, porque na escola a gente não é igual ao ambiente da igreja, que a gente tem lá os amigos que a gente vê no sábado ou no domingo, que a gente conversa das coisas, conversa também com os amigos, qual é o tipo de conversa que a gente tem que ter com os nossos amigos. Nossa, é muito complicado, porque a gente também quer se descobrir, quer descobrir as coisas, mas a gente fica meio com o pé atrás para o que a gente tem que fazer. E tinha que ter uma situação específica também, né? Porque eu separei assim, coisas que a gente pode fazer. Eu acho que o primeiro momento é a gente evitar aquelas pessoas de má índole, né? Eu acho que a Marcele puxou muito por esse ponto, que é muito que estaria em Salmos primeiro, né? Evitar sentar na roda dos escarnecedores, fugir do conselho dos ímpios, né? Então a gente tem que se afastar dessa galera, né? Só que a gente entra no conflito. Pô, tem que me afastar dessa galera, mas como é que eu levo o evangelho para isso? Como é que eu sou exemplo de Cristo fugindo dessas pessoas? Aí tem sempre o outro lado, né? Dar bom testemunho, né? Tem muito... Eu tinha trazido o texto de Filipenses 1:27, que era justamente você ser esse exemplo, né? Trazer esse resplandecer de Cristo através da sua vida, ainda que você não esteja ali naquele meio, mas que as pessoas vejam, não, essa pessoa aqui é diferente. Essa pessoa aqui tem uma postura totalmente diferente, que ela não está sentada aqui rindo, não está sentada aqui fazendo piadinha de duplo sentido. Eu lembro que na minha época a febre era aquele programa O Pânico, né? Sim. E aí chegava segunda-feira, era só piadinha relacionada ao programa. E aí, como é que você lida com isso, né? Porque antes era um programa de TV, hoje é meme. Tem no rádio também, né? Tem no rádio também, né? Mas eu digo assim, lá o negócio era muito descarado. Assim, uma coisa muito... Agora é mais política. Mas eu digo, hoje em dia tem memes que se compartilham o tempo todo, música, dancinha do TikTok, né? Hoje a gente tem que filtrar muito essas coisas para a pessoa não ver assim, tá vendo? Ele tá dançando ali a música do Acorda Pedrinho, tá dançando, sei lá, qualquer música assim, né? E a pessoa vê que não vai encontrar isso no teu perfil, né? E o último ponto, que eu acho que é o que pesa muito pra gente, que acho que a Marcele puxou um pouco desse tema, tem professores doutrinadores, né? E aí a gente fica naquele desestímulo, né? Eu não vou estudar para essa matéria, que esse cara ele é de posição X e eu não vou dar atenção para ele. Mas tem aquele versículo de Colossenses 3:23, que é, tudo que você for fazer, pense que você não está fazendo para os homens, você está fazendo para o Senhor. Tem que dar o melhor. Tem que dar o melhor, porque, mas se ele vai tornar isso X ou Y, vai falar de Jesus Cristo, quer que seja, eu vou estudar para a matéria dele. Eu tinha um professor na minha época de escola que ele era extremamente enviesado por um lado, né? E era ateu também, então toda a aula dele virava uma carta aberta para ele, às vezes, falar sobre isso, né? Só que eu amo a história. Né? Então eu tinha que estudar e me empenhar, mesmo que por vezes a forma como ele ensinava desestimulava para estudar sobre isso, mas eu tinha que ir lá e me preocupar. E acabou que em determinado momento eu tive um confronto com ele, no sentido de não chegar e confrontar. Olha a situação. Eu tinha um amigo que ele gostava muito de falar, né? Gostava de aparecer, falar, não sei o quê. Aí o professor... Não, vocês têm que entender que a Bíblia foi modificada com o passar do tempo, não sei o quê. Eu falei com esse meu amigo, não tem essa história não. Os textos originais você encontra, não precisa, só dar um Google. Né? Aí o meu amigo terminou a aula dele, era o último tempo, meu amigo levanta. Professor, o Mateus, ele disse ali que o senhor está errado. Meu Deus. Aí eu levantei ele, não sei o quê, tem que saber que a Bíblia não é assim. Professor, duas coisas. Primeiro, você tem os escritos, você encontra na internet. Tem um site que eu sempre recomendo, que é Bíblia nas Linguagens Originais, que tem os textos lá, você encontra
Códex Vaticanos, todos os textos lá, os papiros, você joga tá do grego para o latim, você consegue traduzir. E outra, que eu realmente vou aqui elogiar, a tradução João Ferreira de Almeida, se você pegar o texto dela e comparar aos textos originais em grego, em latim, o que quer que seja, você vai ver que são muito próximos ali. Você pegar ali a Septuaginta, pegar outros textos mais antigos da Bíblia, você vê que a tradução não é muito distante. Aí na hora o professor, não sei o que, tá bom, professor, continuando a sua opinião, eu vou aqui no que eu sei que é certo, né? Então, às vezes, a gente tem que ter essa disposição ao confronto, né? Saber o que a gente, no momento que a gente tem que se posicionar, né? Não ficar com vergonha, né? E saber que a gente tem que se empenhar, independente do que quer que seja, né? Eu entrei em conflito, estou falando um bocado aqui, mas eu lembro que eu entrei em conflito no final do 3º ano porque eu queria fazer teologia. Eu queria cursar e tudo mais, e assim, minha mãe até teve aqui semana passada, ela falou, desde os 10 anos eu queria fazer direito, né? Porque eu sou canhoto, né? Eu queria fazer o curso de direito. Tudo. Então, Mas desde criança eu queria fazer o curso de direito e chegou no 3º ano eu mudei, quero fazer teologia. E eu entrei em agonia, assim. Uma vez eu estava indo para a escola e comecei a chorar, pensando em... E agora, né? Mudou a minha trajetória de vida, o que Deus quer para minha vida? E aí, uma situação maravilhosa, assim. Começou a chover, eu parava uma parada um pouquinho antes, tinha que atravessar uma rua para chegar na minha escola. Começou a chover, eu parei debaixo de uma lanchonete que estava fechada, para esperar a chuva passar. Aí tinha um cara lá de bermuda, chinelo, camiseta regata, eu, caramba, esse cara vai me assaltar. Tenho certeza absoluta, do jeito que ele tá aqui, julguei mal mesmo, cara. Aí ele chegou perto assim, tu estudaria? Eu, estudo. Minha irmã também estudaria, legal. E aí, tu vai fazer o quê? Querendo ver se eu faço direito, mas não tenho certeza. Meu pai dizia que direito advogado é o bandido legalizado. Aí ele... não, cara, relaxa. Não esquece que através dessa profissão tu pode fazer o bem também. Não precisa ser um bandido, não precisa se entregar a um sistema. Tu pode muito bem fazer o bem e ajudar as outras pessoas, né? E ele começou a falar assim, Deus pode te usar justamente para levar esperança àqueles que precisam, atuar de uma forma que dê esperança aos outros. Eu fico totalmente surpresa. O que é isso? O que está acontecendo aqui? Deus está falando comigo? E eu sei que esse cara passou por ali, a gente conversou, eu saí tranquilo, na certeza que eu ia cursar direito, e não sei o nome dessa pessoa, não sei quem era, nunca vi de novo, não sei quem era a irmã dele que estudava lá na escola, mas foi um alívio para mim, né? Porque ainda que eu estivesse nesse caminho, né, o Senhor ele continuaria falando ao meu coração, continuaria me usando, como me usou nos momentos que eu trabalhei. Como eu cheguei nisso mesmo? então, sobre as dancinhas do TikTok, assim... Sobre as dancinhas do não TikTok, façam. eu vou botar. Melhor não fazer, galera. Sobre amigos, Caraca, eu desviei muito o Vários assunto, mas tudo assuntos. bem. eu penso que a gente tem que se fazer uma pergunta sincera, seja você na faculdade, seja você na escola ou no ambiente de trabalho. Existem amigos e amigos, né? Quando eu estava na escola mesmo, eu passei por uma situação muito turbulenta. Eu não vou falar aqui porque eu não quero me expor a ficar gravado. Mas faz parte do meu testemunho. Se você quiser saber, você pode vir me perguntar pessoalmente. Tá aí, tá feito o convite. Conversar pessoalmente não tem problema nenhum. Mas eu passei por uma situação muito difícil com amigos. E aí meu pai me perguntou, né? O que é um amigo pra você? No momento, depois de ter passado todo o problemão. Ele falou, o que é um amigo pra você? Tu tem noção de que é um amigo? Ou tu é realmente um amigo para aquelas pessoas que tu se dizia que tava ali do lado e tal? Aí eu fiquei tipo, meu Deus, eu não sei nem o que é um amigo. E eu não sou um bom amigo, certamente. Seja qual for a definição. Eu não sou um bom amigo. E isso me fez parar para refletir que vem aquele ponto de não querer ficar sozinho, né? Na escola a gente tem duas coisas. A primeira é a gente quer amigos e não quer ficar sozinho. Só que aí, às vezes, pra gente não ficar sozinho, a gente vai com qualquer um, né? Quem tá aqui, é os meus amigos de turma, é o pessoal que tá aqui do lado,
É o pessoal ou do fundão ou da frente, e aí passa do o ano lado. inteiro, ou do lado. E aí o ano inteiro eles se tornam amigos, né? Eles vão convivendo todo dia de 7 da manhã a 1 da tarde. Realmente vai gerando uma conexão. Mas eu penso que a gente precisa ser sincero e se perguntar, essas pessoas, elas me influenciam para me aproximar ou me afastar de Cristo? Porque quando a gente vê o versículo de Salmos 1, né, que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, ele está sendo bem claro ali, né, do que você tem que fazer. Mas ao mesmo tempo tem a dicotomia de você precisa pregar o evangelho para eles. Eu me respondi essa pergunta, né, eu não sei como as pessoas respondem essa pergunta, mas para mim eu me respondi pensando o seguinte: se tem um grupo de pessoas, de amigos, colegas próximos, que me influenciem para me afastar de Cristo, eu prefiro me afastar delas. Eu me afasto. Então eu sei particularmente que tipo tinha os amigos mais tops meus, só que geralmente eles me levavam para os locais que eu não deveria ir, quando eu estava na adolescência, na escola. E aí eu falei tipo, mano, Deus, eu não tenho mais como eu ficar com eles, porque eu amo eles demais. Eu acho que esse que é o problema deles. Porque eu gosto muito deles. E eu gostando muito deles, eles me levam pro lugar errado. E eu não posso continuar com eles. E eu amo eles, continuo orando por eles. Então, essa é a noção da gente saber. Esse meu amigo, ele me influencia para Cristo ou não? Porque tem aqueles outros amigos que eles também não conhecem a Jesus, mas quando tu tá com eles é meio diferente o sentimento. Tu, tipo, meio que a tua mentalidade fica, eu preciso pregar o evangelho, eu preciso trazer ele para Cristo, eu preciso compartilhar de Jesus. Mas tem outros amigos que tu tá lá e meio que eles te envolvem ali, tu fica tipo, mano, vamos pra festa, vamos sair e tal, e começa a fofocar, falar mal dos outros, começa, tipo, parece que consegue puxar todo o mal de ti, assim. Eu não sei o que é, mas eu falo pessoalmente, né? Então essa noção de você se perguntar, essas pessoas que eu estou ao redor agora, elas me aproximam ou me afastam de Jesus? Isso é por descuido meu ou é porque realmente quando eu estou com elas meio que o mal de me aflora? E aí quando tu responde essa pergunta, talvez tu perceba que amigos que você gosta muito, eles te levam para longe de Jesus. E aí você tem que fazer aquela oração, Deus, me dá amigos que me aproximam de Ti, mas também me dá pessoas para compartilhar do Evangelho. E tem um Conde Zinzendorf aí, né, que vale muito a pena procurar por ele, é um moraviano lá dos séculos passados, que foi um evangelistazão, um missionáriozão, e ele dizia que quando a gente vai compartilhar o Evangelho, a gente tem que procurar pelos primeiros frutos, as pessoas que já estão ali brancos, né, como Jesus falou, os campos estão brancos. Porque o que acontece? Quando a gente quer compartilhar de Jesus, o que a gente geralmente quer é que o nosso melhor amigo se converta. Tipo, geralmente, Deus, converte o meu melhor amigo. Geralmente é isso, Deus, essa pessoa aqui. Não, as outras também, mas... A gente vai trabalhando depois. Geralmente a gente quer o nosso melhor amigo. Mas aí você tem que falar assim, Deus, quem é que já está pronto assim para receber do Evangelho? Quem é que o Senhor já quer agora, assim, que o Senhor já está trabalhando, já está cultivando? Me mostra quem já é os primeiros frutos, Deus. Porque às vezes a gente fica plantando em um solo que ainda não está pronto, né? E querendo o resultado de um solo que Deus ainda não quer naquele momento. Não, no sentido de não ser para aquele momento. Então eu meio que me toquei, porque quando eu ia pro retiro, eu ficava sempre com os meus amigos. Era evangelizar os meus amigos. A galera é a galera, que eram os meus amigos, Deus. E aí quando eu me toquei que eu precisava evangelizar, não evangelizar, eu preciso evangelizar todos, mas tem pessoas que já estão prontas, meio que eu comecei a me abrir para outras pessoas e descobri que tem outras pessoas que estão querendo Cristo. E que Deus quer elas, Deus quer alguém que vá atrás delas. Porque elas já estão ali prontinhas, ela só está precisando de um puxãozinho para vir. E talvez sejam essas pessoas que Deus queira para ser teus amigos, sabe? Pessoas que estão no início da jornada, pessoas que estão desejando a Jesus, mas não sabem como. E talvez você seja a resposta para essas pessoas. Talvez elas estejam orando, Deus, me dá alguém para me aproximar de Jesus. Para voltar também, né? Para voltar. E talvez seja você a resposta, né, para essa oração. É verdade. Ainda nessa questão dos amigos, eu ia falar, na verdade, esse versículo quando a gente fosse falar de casos de relacionamento. Que, querendo ou não, por mais que o nosso pastor Wesley nos ensine que adolescente não namora,
Querendo ou não, às vezes você tá numa situação, mesmo que não seja um namoro, mas um relacionamento ali, uma paquera e tudo mais. E uma coisa que me fez lembrar é justamente você não se colocar em julgo desigual. Né? Isso também tem a ver com as amizades, né? Quando a Bíblia ela fala em 2 Coríntios 6, do 14 ao 16, se não me engano, sobre julgo desigual, algumas versões traduzem como trabalho. Mas a ideia do julgo ali é um fardo, né? Quando duas pessoas ou mais têm que carregar um fardo juntos, seja a amizade, seja um relacionamento, a gente não pode confundir e deixar que a gente se coloque numa balança errada. Eu sou luz e estou andando com trevas, né? Tem amigos mesmo, não estou dizendo que meus amigos são horríveis, né? Mas não é também isso que o Yasuda quer dizer. Mas assim, são pessoas que não estão me influenciando positivamente. Eu vou me deixar equiparar e a gente vai carregar esse fardo junto? Não vai dar certo. Porque não vai ter comunhão entre luz e trevas, entre o Senhor e o inimigo, entre o templo de Deus e essas outras pessoas que não estão devidamente preparadas para isso, né? Quando a gente fala em relacionamento também é isso. Eu sou adolescente, na minha sala tem uma menina, um rapaz assim, bonitão, me olhou assim, rolou aquele clima, mas ele não é da minha religião, ele não está interessado, ele só está aqui para bagunçar. Eu não posso seguir nesse caminho, né? Porque senão vai te puxar para baixo, né? E a gente tem que tirar essa ideia de não, mas eu vou converter essa pessoa, né? Namoro evangelístico. Namoro evangelístico. A gente passou pra pauta dos relacionamentos? Não, porque a gente tem pouco tempo. Droga. É uma pauta muito boa. Mas pode falar um pouquinho aí, a gente... Vou produção, como é que tá aí, produção? Eu vou jogar pra Marcelo. O tempo tá... Eu quero. Então vai, Marcelo. Pode falar. Não, pode falar. Eu quero saber sobre relacionamento. Ah, tu quer saber? Eita, Especialista aqui. especialista. Não sei. É o único Pode? casado, então... Eu sou noivo. Abre, dá um beijo. Eu esperei, e agora eu tenho uma dúvida. Meu Deus. Eu tô esperando. Tá. Cara, relacionamento. Fuja. Fuja até a faculdade. Eu só tive uma namorada e... na verdade, tive duas namoradas, né? A primeira que é a minha ex e a segunda que é a Clarissa. Glória a Deus. A mais linda e bela mulher dessa terra inteira. Depois da Abda. Mas falando sério, quando eu tomei uma decisão que eu não namoraria mais ninguém que estivesse no ensino médio, e esse é o conselho que eu dou para todo mundo que está no ensino médio ou que está na escola. Porque quando a gente está no ensino médio ou a gente está na escola, isso é a regra geral, e tem as exceções que são poucas, mas a regra geral é que as pessoas elas estão muito indecisas e sentem que estão super certas já da sua vida. Então talvez quando alguém está com 17 anos, a pessoa fale assim, eu vou fazer tal faculdade, e aí ela projeta todo um futuro para ela com base naquela faculdade, ou ainda está indecisa e não sabe muito bem qual faculdade quer, mas aí meio que vai tendo as suas ansiedades por aquilo que vai acontecer no futuro. E aí você mistura um rapaz que está ansioso por não saber o que vai fazer da vida, ou qual vestibular vai prestar, ou se vai passar ou não. E aí você também pega uma moça que tem as suas ansiedades de vida, sobre seus cursos, sobre o que vai fazer, sobre tudo que ela é também, as ansiedades próprias que a mulher tem sobre si e o homem sobre si. E aí tu junta essas duas pessoas novas que tem todo um futuro que é uma interrogação diante deles. E aí tu junta eles para tentar fazer alguma coisa. Geralmente dá errado. E eu posso listar alguns motivos. O primeiro motivo é esse, que é uma grande indecisão e as pessoas elas só estão carentes. É a pessoa que está sozinha e fala, não quero ficar sozinho, eu estou vendo todo mundo com alguém, eu estou vendo todo mundo namorando, eu não quero ficar sozinho. E a pessoa, às vezes, ela coloca o seu valor na pessoa que está do lado. Então, é tipo, olha como eu estou bem. O menino que está do meu lado é um bom menino, é estudioso, é bonito, não sei o que lá. Ou a menina também faz a mesma coisa, né? A menina e o menino fazem essa mesma coisa. Colocam o seu valor na pessoa que está do lado. Não conhecem o valor que tem em Cristo e aí, por causa disso, buscam qualquer pessoa para dar valor para elas. E outro motivo que também faz as pessoas buscarem um relacionamento é a paixão mesmo, é os hormônios. É os hormônios Com aí que certeza. estão à flor da pele. Mas segure isso para dentro do casamento, é a dica. Guarde isso para o momento certo, porque quando a gente tenta
é uma frase que alguém me falou e é verdade. O diabo, quando a gente não é casado, ele vai tentar fazer com que sempre vá parar na cama. Da escola na faculdade, todo namoro que ainda não é casamento, o diabo sempre vai querer com que você termine na cama com a pessoa que está do seu lado. Ele não quer esperar que você entre no matrimônio. Isso é importante porque os adolescentes vivem isso. Então, vocês podem ter certeza que o menino que está do lado de vocês, tipo, provavelmente ele quer o corpo de vocês. E isso é muito triste, né? Pensar que você se tornou um objeto. E não é assim que Deus deseja. Deus deseja que a gente assuma responsabilidades dentro de um casamento. Que a gente fale assim, eu quero não apenas o relacionamento físico que há num casamento, mas eu também quero tudo aquilo que Deus vai me proporcionar. Todas as responsabilidades de um homem, todas as responsabilidades de uma mulher. Eu quero constituir uma família, eu quero ser um com aquela pessoa. E eu acho que é tão lindo, sabe? Porque o casamento, ele representa Cristo e a igreja. É tu falar assim, eu quero representar, vocês mulheres, eu quero representar a noiva. Eu quero ser a noiva de Cristo, eu quero ser a noiva pura, separada para Ele. Eu quero desejar Cristo. Senhor, eu quero que o meu noivo, o meu namorado, seja lá, o meu marido, seja como Jesus é. Eu quero que ele cuide de mim, eu quero que ele seja carinhoso, eu quero que ele seja amoroso, eu quero que ele se pareça contigo. E aí, meu irmão, só de tu comparar a pessoa que vai estar do teu lado com Jesus, já corta um monte de menino da tua sala, provavelmente. Ou todos. Ou todos. Então, eu penso que o melhor momento para você namorar, começar um namoro, é depois que você já saiu da escola. É depois que você já tá, seja sei lá, na sua faculdade, ou no seu trabalho, no seu concurso. Eu acho que esse é o melhor momento para você começar a pensar nisso. Nesse momento você se prepara, você estuda, você se esforça, se dedica e em tudo. Se dedica em tudo para Deus e com certeza Deus tem o melhor para você também. Essa é a dica final do Yasuda, lapada. Gente, a gente já tá com 1h15 de gravação, gente. A galera tá empolgada aqui, mas pra gente não encher o HD da produção, pra gente não ser cortado repentinamente, vamos deixar uma mensagem final, assim, eu vou passar para cada um, mas primeiro pro Yasuda, que é a ordem da... Não. É porque é a ordem da câmera, cara. Da câmera. Da câmera, tudo bem. A ordem da câmera. Mas deixa assim uma mensagem final, breve, rápida, aquela lapada assim de 1 minuto e acabou. Lapada? Não, que isso. É só para dizer que o que o adolescente não pode ou pode, primeiro de tudo, não peque. Olhe para a Bíblia e decida não pecar. Decida não pecar. Olhe e fale, eu não quero mais pecar. E aí você já vai cortar milhares de coisas da sua vida. Seja preguiça, seja inveja, seja fofoca, seja falar mal dos outros, seja desrespeitar os seus pais, tantas coisas. Não ser um bom estudante. E eu, falando todas essas coisas, olho para mim também, para minha própria vida. E a segunda coisa é decida viver para alegrar a Deus e tornar Ele a sua própria alegria. Eu acho que quando a gente busca ser alegre em Deus, eu acho que a nossa vida ela ganha um norte diferente, assim. A nossa vida começa a se alinhar com os propósitos de Deus. Quando a gente busca as portas abertas de Deus, a nossa vida se torna completamente diferente e muito melhor do que tudo aquilo que a gente sonhou. Amém. Esse foi o nosso irmão Yasuda. Muito obrigado pela participação e, assim, foi maravilhoso ter você aqui. E, assim, quando quiser, você é muito bem-vindo para estar conosco de novo, para a gente continuar falando dessas polêmicas aqui, que hoje foi legal. E agora a gente vai passar a palavra aqui para Yasmin, para ela falar um pouquinho também sobre a mensagem final, falar o que ela quer deixar de mensagem para os adolescentes. Primeiramente, não tenha medo de falar do Evangelho, mostrar que Jesus vive na sua vida, que Ele te salvou, e o que a gente tem que fazer, na verdade, é ser o espelho de Cristo e mostrar para as pessoas o Jesus que a gente conhece, que Ele julga, mas também Ele é amor, e que Ele amou você e te salvou. Isso. Exatamente.
E assim, complementando também, tomar o fardo de Cristo, né? Levar esse fardo que é leve, que é suave, que ele entregou e deu para nós, para que a gente não se sobrecarregasse com as coisas do mundo, com aquilo que realmente turba a nossa vida, ele transtorna a gente. Mas passando agora também a mensagem para Marcele, falar um pouquinho. Sobre essa parte da vergonha, é bom a gente lembrar. Jesus teve vergonha de nós quando ele carregou a cruz por nós? Ele não teve. Então, mesmo assim, nós não devemos ter vergonha dele. E o que eu tenho a dizer é orem. Orem, façam suas devoções. Eu tô com muitos devocionais atrasados no aula por causa da correria, mas mesmo assim eu leio a Bíblia todo dia. E é muito bom. Orem para Deus por boas amizades e para que Ele guie o caminho de vocês nessa jornada que não é fácil. Peça força dele. E é isso. Vou falar aqui para a câmera do meio, para ajustar as coisas aqui. Já que a gente falou sobre relacionamento, eu quero só deixar uma dica. O ALA, nós estamos encerrando o módulo intermediário e o avançado agora nesse período. Só que nós vamos abrir uma turma de um módulo especial que nós vamos falar sobre relacionamento na adolescência. Lembrando sempre que adolescente não namora, né? A orientação do nosso pastor, mas que, querendo ou não, a gente passa por situações e é muito melhor quando a gente tem uma base, né? Uma base para você que está num relacionamento, você que teve essa permissão pelos seus pais, ou você que já está prestes a fazer 18 anos, está começando ali a pensar em outras coisas na vida, a gente precisa te ensinar muitas vezes como é que é se relacionar. Lembrar que você não pode estar em jogo desigual, lembrando que você não pode gerar defraudação na pessoa que está junto com você, nem pode ser um motivo para isso, lembrando que você tem que ser luz, lembrando que se você for homem, você tem que ser o cabeça desse relacionamento, lembrando que as mulheres também têm que tem suas funções e atribuições, e a gente vai passar por várias coisas, seja a adolescência, seja o noivado, quando você já for adulto, seja o casamento, dando uma base mesmo para que esses adolescentes aprendam e não fiquem aprendendo com coisas do mundo. Mas é isso, gente. Esse foi o Religa Cast. Chegou hoje como o final do ano, né? Vem sempre o 13º, então nós estamos aqui encerrando o 13º Religa Cast. Que Deus abençoe a vida de vocês. Esteja orando pela plena recuperação do pastor Wesley, da Ana e toda a sua família. E nós nos vemos aqui de novo na semana que vem, se Deus quiser. Forte abraço. E é isso, galera. Tchau, gente. Tchau, gente. Tudo de bom.